Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao programa Voz das Arquibancadas. Boa noite a todos, sempre um prazer tê-los aqui conosco. E hoje dando início a mais um programa Voz das Arquibancadas com um convidado mais que especial aí, tricampeão brasileiro pelo Coringão, campeão mundial, nada mais, nada menos que do nosso lado, a fera. Já vou chegar apresentando aqui, ó. A fera, Dinei. Obrigado, meu irmão, pelo convite. Pô, prazer estar com você aqui. Nós é Corinthians, né, Edu? Sempre. Nós é Corinthians. E hoje nós vamos falar muito do Coringão aqui, hein, Dinei? Ah, bastante, irmão. Vamos falar. Nós é Corinthians, aí. Não é Corinthians. Corinthians é Corinthians. É isso aí. E o Coringão, falando já em Corinthians, pra gente emendar, porque o Dinei também tem compromisso, então a gente vai aproveitar aí da melhor forma possível. Tem uma homenagem hoje aí que a gente fez pro Dinei também, com os gols da carreira do Dinei aí no Corinthians. Vamos falar também já no próximo bloco aí de Copa do Brasil. Dinei, Copa do Brasil, que o Coringão pega os nossos fregueses. Ah, nós vamos pegar soberanas ou soberanos da Vila Sônia. Soberanas da Vila Sônia. Vou falar uma coisa, hein? São freguês nossos, hein? Eternos fregueses aí que o Corinthians... Eu falei, Dinei, no meu último programa aqui, eu até falei que o Corinthians, o adversário mais difícil para o Corinthians, para mim, era o América Mineiro. Porque os caras na semifinal sempre tremeram para nós, Dinei. E a tradição vai ser mantida. Aí, Edu, vou falar uma real. Nós vamos jogar as duas em casa. Exatamente. As duas em casa. Eu falei assim, não, pessoal, o primeiro jogo vai ser na Neoquímica, o segundo vai ser no... Não, lá é o salão de festa. Nós temos mais título e mais vitória que eles lá. Exatamente. Não, e hoje ficar com essa palhaçada, jogar fora, jogar dentro de casa. Isso aqui é Corinthians. Corinthians dentro e fora de casa é igual, mano. Tem que respeitar. Tem que respeitar. O Corinthians, eu vou te falar uma coisa. Boleirada, olha, que câmera que eu tenho que olhar? Que câmera? Essa aqui, Dinei. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Esses caras aí sempre foram freguês nossos, apelidamos ele de amarelão. E não tem esse negócio lá em nossa casa. Vai de boa. Vai tranquilo, lá no nosso salão de festa. Viu, boleirada? Vou falar pra vocês aqui nessa câmera. Lá é nosso também. É isso aí, é nosso. E o Coringão vai pra cima no primeiro jogo. E pra mim o Corinthians mata no primeiro jogo. E lá vai só pra cumprir a tabela do segundo pra gente poder ir pra essa final. Tomara que com o Flamengo, né? Que de repente a gente... Ô, Edu, vou falar uma coisa pra você. Não, eu tenho que falar uma coisa aqui, olha. Todo programa que eu vou, tem cerveja. E aqui os caras que é arquibancada, Corinthians, os caras me trazem água. Aí não dá, Edu. A conversa não flui, não sai legal, não fala besteira. Aí traz água, não dá. Água faz mal pro radiador, faz mal pro organismo. Cadê, ó? Presidente da TV São Caetano, doutor Elisiana, ó. Da próxima vez, uma cervejinha já aqui pro Dinei. O Dinei chegar a ter uma cervejinha. E nós é da antiga, eu vou fazer até propaganda aqui. Eu gosto de Skol, patrocina aqui o Edu e eu, hein? Tá aí, tudo ó, certo, tá nós é antigo, hein, Skol? Dá pra ver aí? Patrocina nós aí. Vocês botam pra fazer propaganda pra vocês que não bebe, bota quem bebe, Skol. É isso aí, ó. Aí, Skol, se quiser, eu e o Dinei, nós estamos na disposição aí, ó. Pode vir que a gente fecha o patrocínio sem problema nenhum. E coloca quem bebe, né? É exatamente. Mas vamos dar sequência agora falando do Corinthians. Corinthians que venceu aí na Copa Sul-Americana. E depois ali do jogo, uma confusão tremenda, lamentável aí o que tentaram fazer lá com o menino do Corinthians, lá que tirou a camisa, o Rian. E na verdade essa confusão, até falei, né, Dinei, acredito muito também pelo que aconteceu com o preparador físico deles aqui, que fez o gesto de macaco lá para a torcida do Corinthians, que foi preso. E aí lá só explodiu que os caras já estavam revoltados, mas nada justifica, né, Dinei? Quem tinha que ficar revoltado somos nós, Edu, com o preparador físico. Lógico, que faz aquele gesto de macaco, isso não existe. Né, um cara, pô, todo mundo pede o quê? Não ao racismo, e um cara que é de uma comissão técnica do time, que tem que dar exemplo lá dentro de campo, porque lá dentro de campo, principalmente o preparador físico, o treinador, pô, para não passar isso, aí o cara vai e me faz um gesto de macaco. Quem tinha que ficar revoltado era o torcedor do Corinthians aqui, pelo gesto que ele fez de racismo. Não agora, vou te falar uma coisa para você, mas eles estavam procurando uma faísca, um motivo para um pretexto para ter a confusão. Pô, e vou te falar uma coisa, o menino não fez nada demais. Lógico que não, só tirou a camisa. Primeiro gol, aí ele vai lá e faz isso. O Cristiano Ronaldo faz isso, o Messi faz isso, todo mundo faz isso, mas é o quê? Eles queriam um pretexto. Queriam um pretexto para arrumar aquela confusão. E vou te falar uma coisa, pior ainda foi
a voz do treinador. Exatamente. Essa eu vou te falar uma coisa, o que o treinador, a comparação que o treinador fez tá louco. É ridículo o que ele falou, e um cara que já treinou aqui no futebol brasileiro, ele quis usar a situação do cara... comparar o gol do menino. Com o gol do menino, ele foi mal, foi péssimo, e a gente vai falar muito ainda sobre isso, mas acompanhe agora os melhores momentos do jogo do Corinthians, a vitória do Corinthians 2-1, classificado para as oitavas de finais para pegar o Nils, e depois acompanhe as cenas aí lamentáveis que resultou numa confusão tremenda com 5 jogadores expulsos, mas acompanhe aí. Tá aí, ó, os melhores momentos aí do jogo do Corinthians. Vou te falar uma coisa, viu, Edu? O que você achou do jogo? Essa molecada aí, eles vão ganhar casca pra caramba por causa disso. Porque eu já joguei fora várias vezes e não é fácil você jogar em outro território. E com tanto de garotos... Não, e garotos e a pressão que tava por causa desse negócio do preparador físico. E eu vou falar uma coisa, hein? Que nós estávamos conversando em off. O Corinthians tem goleiro aí para mais 10 anos. Carlos Miguel aí, um baita goleiro. Eu acho que a maior parte da torcida do Corinthians, quando ele chegou, eu sempre falo isso, Dinei, eu acho que a torcida não conhecia o Carlos Miguel, porque ele era o 3º goleiro lá no Inter. Mas vem se mostrando uma grata surpresa, e principalmente a torcida do Corinthians sabe que se o Cássio hoje a gente está bem representado. Sim, eu ia falar bem isso, porque tem muita gente quando o Cássio joga não vai bem, fala assim, pô, o Cássio vai dar lugar... O Carlos Miguel vai ser titular do Corinthians naturalmente. E nós temos que respeitar a história do Cássio. Sim. Na hora que o Cássio falar, não dá mais, acabou, nós vamos ter goleiro para 10 anos. E outra coisa que eu vou te falar uma coisa para você. E ele quase pega esse pênalti. Não, porque a bola foi muito forte, ele foi bem, relou na mão dele. O menino, eu vou te falar uma coisa, o Corinthians tem goleiro aí para mais 10 anos. Eu confio muito nesse goleiro, mano. Se não venderem o menino, né, Dinei? Mas tem essa também, né? Eu não sei que raio que tem no Zenit, na Ucrânia, no raio que o Par... eu não sei o que tem nesses raios que o Par tá aí, viu, mano? E graças a Deus o Zenit levou o Ivan, né? Porque o Carlos Miguel ainda não tava, Posso falar uma coisa pra vocês? Vamos pintar o cabelo do Romero, pros caras lá da Arábia levar o Romero, achar que é o Roger Guedes? Achar que é o Roger Guedes. Ó, eu tava ouvindo ontem o Papo de Craque na Transamérica, inclusive mandar até um abraço pro André Galvão, que é um cara que eu gosto demais. Gente boa demais. Desculpa só te interrompendo aí. Sim. Ele foi fominha. Não, foi. Ele aí eu vou te falar, desculpa, se voltar o lance de novo, olha, era 3 contra 1. Tá. Se ele não faz o gol ali, se não faz o gol, poderia falar que ele é fominha, porque na hora teve uma hora que saiu 3 contra 1. Ele até esqueceu a bola. Dá pra voltar, Eric, no começo? Volta só, volta aí. Era 3 contra 1. Volta esse gol só, Eric, se der pra voltar aí. Era que era o menino. Se é um cara mais de peso com nome, ele toca. Porque ele tocava. Se o cara ele até esqueceu a bola, né? Sim, não. Mas eu posso falar uma coisa? Esse ano aqui, quem tá jogando demais é o Roger Guedes. Agora, quer ver? Ó, vai vir lá, ó. Agora, ó. 3 contra 1, ele passa aqui pro lado esquerdo aqui, ó. Já era, o moleque vai na cara do gol. Ele não passou. Não passou, entendeu? Não. Se não sai o gol... E ainda acabou dando sorte. Deu sorte, mas você entendeu? A jogada certa qualquer era ele ter passado. O menino. E aí tá aí mais uma vez o gol do menino Rian. E agora na sequência vai vir as cenas aí lamentáveis aí. Uma estupidez ainda, porra. E ainda depois o treinador falar o que falou, isso não existe. Coloca pra gente, Eric, as cenas já da pancadaria lá, das cenas lamentáveis. Mas eu posso te falar uma coisa? O Roger Guedes esse ano aqui, eu vou te falar uma coisa. É o melhor jogador do Corinthians. Então, ia falar exatamente sobre isso. Eu estava ouvindo ontem na Transamérica, Dinei, com lá o Papo de Craque lá com o André Galvão, o pessoal lá. E o Marco Belo trouxe uma informação. Foi agora. Isso é ignorância. Não, total. E aí eles trouxeram uma informação de que o Roger Guedes fica pelo menos até o final do ano. Não, é legal. Até o final do ano. Isso é legal, porque eu também. Aí a gente tem que ver o lado do atleta também. E aí o que você diz disso daí? Isso aí, pode falar uma coisa? Triste, né? Ver um menino ali comemorando seu primeiro gol e os caras ir pra cima dele, né? Eles estavam esperando só um pretexto. O pretexto, isso daí também não foi nenhum pretexto. Que todo mundo faz gol e tira a camisa e faz. Os caras foram até pra cima da polícia. Isso foi ridículo. Ele falando, tipo, que eu acho, falando pra polícia liberar eles, pra eles ir pra cima dos caras. Tudo por causa do preparador físico. Exatamente. E aí eu vou te falar outra coisa, Dinei. Lembrei da sua época, que para mim um dos maiores times do Corinthians da história, para mim foi o de 98, 99, 2000, eu sempre falo isso. Tecnicamente foi. Aí imagine essa situação se tivesse o Rincon aí, Vampeta, você. O que tinha virado isso aí, Dinei? Um fuzuê. Você lembra Corinthians e Palmeiras, né? Não, mas eu posso falar uma coisa pra você. Isso não existe, mano.
Isso não existe. Daí eu vou te falar uma coisa. É lamentável que os jogadores do Peru... Olha lá, jogador todo acuado, banco de reserva. Não, isso não existe. Eu fiquei com medo nessa hora do que podia acontecer, porque você não tem lugar para correr. Exatamente. Ali. Tava todo mundo ali já você no tá banco. acuado. E pode falar os seguranças do Corinthians. E eu vou falar uma coisa aqui. Pô, eu fiquei mais triste por causa da situação dos jogadores do Peru. Porque o país, um dos países que sofre com mais racismo também, são os peruanos, porque eles têm origem indígenas. Pô, eles nunca poderiam ser a favor do que o preparador físico for. Inclusive tem até uma torcida organizada deles lá que tem um símbolo do neonazismo. Se tivesse neonazismo, ele ia ser um dos primeiros a morrer. Sim, com certeza. Não, vamos falar português. Eu ia ser... Quer dizer, os nazistas não gostavam de preto, de índio, não gostavam de nada. Nem deles mesmo eles gostavam, eu acho. Então, infelizmente, essas cenas aconteceram. O Corinthians ganhou o jogo, está classificado. Ô, Eric, coloca pra gente os confrontos pra gente analisar aí das oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Uma Sul-Americana que o Corinthians, a princípio, até abriu mão, né, Dinei? Colocou a molecada, mas agora o Corinthians ganha no corpo. Acredito que nas oitavas contra o Nils, eu não sei o que você pensa, o Corinthians eu acho que precisa mesclar um pouco, porque o Nils Old Boys é um time mais forte. Né? Edu, vou ser sincero pra você. Se eu falar como torcedor, eu quero ganhar todos os títulos. Sim. Quero ganhar todos os títulos, porque é Corinthians quando é time grande. Mas aí você começa a analisar a situação no brasileiro, aí o que acontece? Aí você tem que pensar direito no brasileiro. Priorizar. Por quê? O brasileiro agora nós vamos pegar o Bahia. O Bahia tá 2 pontos atrás. Lá os confrontos lá de O Bahia está 2 pontos atrás da gente. Deus me livre e guarde, o Bahia ganha, nós vamos para a zona de rebaixamento. Exatamente. Você está entendendo? Então, nesse momento, pensando como treinador, lá, a comissão técnica, eles têm que fazer isso. Tem que continuar, então. Tem que continuar, porque se a gente não tivesse na zona de perto da zona de rebaixamento, aí você ia a Vera. Mas eu prefiro que continue desse jeito e saia dessa zona da confusão lá do brasileiro. Que é o mais importante. É o mais importante. Porque o Corinthians não precisa cair de novo para se reestruturar, você tá louco, né, não, você tá louco. Precisa, não, né? A gente precisa reestruturar lá dentro. Lá dentro. A diretoria, eu acho que tem que ter um novo. O novo, para mim, tem que ter... Eu acho que, não falando mal das pessoas, eu gosto muito do Willian. Gosto do Willian, gosto do irmão dele, gosto do pai dele. Mas eu acho que já está na hora de mudar. Não já conseguiu corresponder, né, Não, tem que ter um novo. Eu falo que ele é o pior presidente da história do Corinthians. Sim, eu acho que eu vou falar dos 3 anos. Os 2 primeiros anos, eu acho que ele não foi tão mal. Os 2 primeiros anos. Mas esse ano aqui está sendo a pior gestão que eu já vi na minha vida. Dele e da diretora de futebol. E outra coisa, Dinei, eu ainda vou mais além. A falta de atitude do Willian é o que mais me incomoda. Esse ano também me incomoda isso. Me incomoda, porque ele é um cara muito passivo, ele aceita tudo muito numa boa, entendeu? Olha o tanto de técnico que o Corinthians trocou, embora eu gosto muito do Luxemburgo e defendi demais a contratação do Luxemburgo. Pode falar uma coisa pra você? Pode. É até feio se a gente começar a falar mal do Vanderlei. Ele pegou um incêndio do caramba. Ele pegou vendo o Lázaro, porque, vou te falar uma coisa, com todo respeito ao Lázaro, o Corinthians não pode ter um treinador como o Lázaro. O Lázaro, quando estava no Corinthians, ele ficava lá no... Começaram a fazer laboratório no Corinthians. Aí depois veio o Cuca. Deu aquele fuzuê do Cuca que eu também fui contra. Sim. Entendeu? Aí, tava uma parede pegando fogo o Corinthians. Pô, e o cara veio ali, igual ele fala que tava trocando o carro, o pneu, com o carro andando. E é verdade, pô. Sim. E ele teve que... Pô, e eu posso falar uma coisa? De tudo que está acontecendo no Corinthians hoje, minha porcentagem é assim, é 50% diretor e presidente, 35 jogadores e só 15% do Vanderlei. Sim. O Vanderlei é o que menos tem culpa. Diretoria e presidente, jogadores 35% e o Vanderlei. E o Vanderlei, pode falar uma coisa? Ele tá indo do jeito dele, porque não é fácil. O Corinthians, você sabe muito bem, é uma pressão do caramba, mano. O Vanderlei foi campeão no Corinthians em 98 e 2001, ele sabe o que é o Corinthians. Eu não desço na linha no Vanderlei, por quê? Porque ele pegou uma bomba do caramba. Eu vou falar uma coisa pra você. Antes mesmo de ser ventilado o nome do Vanderlei, eu já pedi a contratação do Vanderlei, porque sempre achei ele um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro. O futebol, pra mim, é um dos melhores. É um dos melhores. Edu, eu posso falar uma coisa pra você? Olha o que ele está revelando agora de garoto. Na história do Corinthians, eu nunca tinha visto tantos garotos jogando de uma vez só. Não, de uma vez só não, mas eu já vi em 99 que subiu o Edu, Fernando Baiano, mas não nessa proporção que subiu agora. Não, que jogou assim um monte, não. 7, 8 no mesmo jogo. Então, vou te falar uma coisa, ó, você vê,
Moscardo já tem... Bom jogador. Pra caramba. Então, Joga Machado do Vanderlei. Espero que o Zenit também não tenha isso a aí porcentagem no menino. Mas pra você ver, Moscardo, Murilo, tem o... Moscardo, Murilo, tem o Matheus Araújo, tem o Wesley, tem o Pedro. Olha quantos jogadores que ele já botou na arena aí. Isso aí tudo pro Corinthians ganhar dinheiro. Biro. Você entendeu? Então, isso é... Que treinador que faz isso? Ninguém. Não, então o Corinthians... Pode falar uma coisa? O Corinthians, se conseguir um dinheiro com essa molecada, se deve muito ao Luxemburgo. Com certeza. E Mas eu muito. defendo muito o trabalho do Vanderlei. Uma das poucas vezes que eu critiquei o Vanderlei, que pra mim o Vanderlei ainda erra, Dinei, eu não sei o que você pensa, é ele insistir com o Gil de titular. Pra mim o Gil não dá mais. Pra mim o Gil não dá mais. Vou falar uma... Vou até cumprimentar o Dinei de novo, que a gente cumprimentou, porque ele concorda com a quando minha eu concordo, opinião. eu cumprimento. Eu vou falar uma coisa. É ídolo, tem história no clube, mas eu acho que no final do ano dá uma placa e pega o beco e siga a sua vida. Quem que tem que pegar o beco aí, Dinei? Quer pegar o beco? Ó, o lateral direito lá, que é o Rafael Ramos. Juliano pega o beco. Gil pega o beco no final do ano. Fábio Santos pega o beco. Cantilho pega o beco. Romero, não sei quem que trouxe o Romero. Ele, bom serviço prestado, já fez, mas uma plaquinha de ídolo, pega o beco. O beco e vai embora. Quem mais? O Fábio Santos também. Gosto do Fábio Santos. Também gosto muito. Dele, mas obrigado por tudo. Obrigado por Dá tudo. uma plaquinha. Mas pega o beco e vai embora. Entendeu? Exatamente. Porque aí você estava enxugando a folha salarial dos medalhões. Os medalhões e dá para você o quê? Contratar jogadores, investir com jogadores mais novos. E outra, e vou te falar uma coisa. Fagner também ia ter uma conversa com ele. Renato Augusto também é meu ídolo, tudo, mas ia conversar com ele e falar assim, ou faz de produtividade, porque ele já está numa certa idade. Eu quero o Renato Augusto comigo, mas só que em campo. Sim. Produtividade. Exatamente. Fagner eu deixo lá, mas para ser titular não sei, mas para compor o grupo. E já ia pegar. E não para bater pênalti. E já ia pegar os líderes ali, porque você tem que mudar o vestiário. Exatamente. Por que mudar o vestiário? Já tem muito líder ali. Então eles só acomodam. Então tem que fazer uma renovação no futebol. Você viu o que aconteceu com as Soberanas e com o Soberano. Você tem que renovar, é uma verdade. Na minha época foi assim. Sim. A gente ficou muito acomodado 2 anos e meio, a gente era dono do vestiário, o que fez? Saiu o Vampeta, saiu o Marcelinho, saiu todo mundo. Os caras foram reformulando. Aí reformaram, aí veio o Gil, aí ficou o Fábio Luciano, ficou uns outros, ficou o Kleber, ficou o Dida, ficou o Luizão, mas aqueles lá que eram os mais velhos. Os bagunceiros. Mas tem que acontecer isso. Isso é da vida. E os caras não adianta ficar puto comigo, porque isso aconteceu comigo. Porque senão você vira dono do clube. Senão, ali o lugar do ônibus é seu, onde o vestiário é seu, então ninguém mexe com você. Ninguém mexe. Não, mas tem que ter essa renovação pro bem do futebol. Do futebol, concordo plenamente. Com nós aconteceu isso. Em 2000 aconteceu isso. 2001, um monte foi embora que tinha sido campeão. E assim, né? Grandes jogadores, né? Grandes jogadores como o Dinei, Rincon, que Deus o tenha, que pra mim... Não, então, saiu o Vampeta, saiu o Edilson, saiu eu, saiu o Rincon, quem mais? Saiu um monte, saiu uns 5, 6, pô. Mas tem que acontecer, porque a gente já estava muito viciado no vestiário, e já tinha outros moleques lá na base, que tinha o Everton, tinha o Gil. Se fica eu, o Edilson, não dá espaço para os moleques. Porque eu ficava no banco, só minha presença no banco, a torcida já pedia eu. Então não entra os meninos, porque o treinador não vai botar. Se eu não botar o Dinei, a torcida vai me matar. É isso mesmo. Então você já breca o quê? Já brecava o Edilson brecava o Everton e o Gil, em 2001. Entendeu, não? Então foi interessante ter feito isso, que você vê. Saiu a gente e entrou outros moleques. E depois os moleques ainda também foram campeões do Corinthians. Você está entendendo? Aquele corte do Gil no André Luiz contra o Santos, gol do Ricardinho no final. Eu estou falando isso porque isso aconteceu comigo. Porque a gente já estava viciado, o vestiário era nosso, tudo já tinha ganhado tudo. Então, o que fizeram? Vamos tirar esses caras aqui. No final de 2000 a gente já não estava jogando bem. O que aconteceu? Vamos tirar os mais velhos aqui, vamos botar aí. Já estava vendo que os meninos já estavam o quê? Pedindo passagem. É igual o Carlos Miguel com o Cássio. Daqui a pouco o Carlos Miguel vai passar o Cássio. Isso é fato. Isso é do futebol. E não adianta ficar puto comigo, não sei o quê, porque eu falo porque eu estive lá dentro. Isso tem que acontecer. Essa renovação dentro do vestiário principalmente nesse elenco do Corinthians. Ainda mais se os caras não estão rendendo aquilo que rendia antes. Que se esperava. Pronto, é futebol, pô. E é isso mesmo. E agora a gente vai, deixa eu ver, intervalo, né, Eric? 30 segundos, né, o intervalinho. A gente vai para um rápido intervalo aí pra gente mostrar os nossos patrocinadores. E na volta a gente já vai mostrar aí os gols do Dinei e vamos falar
desse mata-mata, que eu acho que a rodada do Campeonato Brasileiro, Dinei, vai até ficar em segundo plano aí, porque eu acho que o torcedor já tá pensando na terça-feira. Não é terça, no não. jogo Bahia contra o time da Vila Sônia. Não. E nós vamos falar muito aí desse confronto aí entre Corinthians e São Paulo, que são os nossos maiores fregueses. A gente volta em 30 segundos, é rapidinho. Olha aí, pessoal, chegou a apostamágica.com. Você quer apostar e apostar no social, ganhar bônus em dobro nos jogos, nos cassinos? Vai lá agora, se cadastra, apostamágica.com, e você vai fazer o quê? Indicar uma instituição beneficente da sua preferência. É o olhar social do Aposta Mágica. Então, não perca tempo, corra agora, apostamágica.com, se cadastre e você olha para o social e também você pode ganhar aí milhões, milhares de prêmios para você. Voltamos aí, tava aqui num bate-papo com o Dinei aqui, umas resenhas, coisas do futebol. E agora nós vamos mostrar aí alguns gols do Dinei, que foram... Dinei, que é um cara multicampeão aí, tricampeão brasileiro pelo Corinthians, campeão mundial. Tem até duas perguntas que depois eu vou fazer pro Dinei, de duas situações que aconteceram aí na época de jogador aí com o Dinei. Mas antes, vamos acompanhar os gols aí da trajetória do Dinei no Sport Clube Corinthians, que por sinal foi muito vitoriosa. Acompanha aí os gols do Dinei. Pô, eu tô parecendo o pai do Davidson. Ô, Eric, põe um som pra mim aqui, por favor. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu fiz tanto gol, mas eu Esse foi o primeiro, Dinei? Esse aí foi contra o Santos. 1x0, gol meu, contra o Santos. 1x0. 1x0. O Giva, falecido Giva, cruzou também, até minha avó fazia esse gol. E você jogava com a 9, né, Dinei? Mas eu nunca fui 9, eu sempre fui segundo atacante, entendeu? Aí em 90, o Corinthians estava 7 gols, você vai fazer gol, aí eu botaram de 9, mas eu sempre fui segundo atacante. Sempre joguei pelas beiradas. E quando surgiu essa coisa da camisa 18? É uma coisa sua? Foi minha. Você... O Sócrates jogou no segundo mundial dele com a 18. Aí eu vi uma superstição e falei, pô, 9, os caras ficavam querendo que tem que fazer gol. E eu nunca fui 9. Eu sempre fui segundo atacante. Aí no Corinthians fui 9 no início de carreira porque eu peguei uma fase boa. Mas eu sempre fui segundo atacante na posição do Edilson, entendeu? E é onde você se sentia mais confortável para jogar. Confortável, Aí 9 mais 9, 18. Aí o 18 ficou. O 18 começou a dar certo, aí eu falei, 18. Saiu contra o Bragantino. 2x0. A gente faz umas passadas. Essa época é que eu saí da Gaviões, né, pô? O cara da torcida, né, Sim. pô? E eu sempre fazia gol pra eles, Era rápido, viu, mano? Não tinha esse negócio de chorar, não, viu? Ficou uns 5, 6 jogos pra você fazer gol. Não tinha esse negócio de chorar, de ajoelhar, não. Nunca vi isso, nunca vi. Dá licença, mano. Pega aí, moleque, tá aqui. Vai que dá, irmão. Vai que dá. Lá, Marcelinho passou por lá e toma. Isso aí contra a Portuguesa. 91. Aí já é. O Marcelo, a batida do Marcelinho. Você é louco. Quem vai de escanteio hoje assim? Você é louco. Aí. Falta, escanteio, Aí, que quando as saudade. sereias da vila lá. Não, mas tem uns bonitos no Corinthians aí que não passou aí. Eu vim tabelando com eles desde o meio campo. Aí, dá licença, quantas soberanas. Dá licença. Tem esse gol na íntegra aí, depois a gente vai colocar. O passe do Vampeta, ô time de malandro aí, mano. Esse é um dos melhores da história Tá do louco. Corinthians. Acontecer mundial, não, acontecer mundial eu vou fazer umas graças também. Não, mas tem uns gols bonitos que eu fiz no Corinthians, meu. Fiz 3 contra o Olímpia, fiz 2 contra o Jorge Wilster. Tá vendo que a produção separou, mas, cara, sensacional, você é louco. Eu vejo essa camisa 18, é histórica. Vou te falar uma coisa, o Marcelinho disse assim, assim, essa camisa num quadro, você acredita? Edu, vou falar uma coisa pra você. O Marcelinho, os caras falam assim, mano, se a gente não estiver jogando bem no primeiro tempo, já sabe, no intervalo veio o couro. Já sabe aonde nós vai sair. O Marcelinho, o Edilson, o Ricardinho, o Luiz. Os caras já falavam, a gente se não tava bem, no intervalo a torcida já pedia, era um couro, mano. E era mesmo. Era doido, não. E todo jogo eu entrava bem, eu dava passe. Mas eu dava, vou te falar uma coisa, eu não era muito fazer gol. Eu dava mais assistência pra fazer gol do que fazer gol. Mas em 98, pra mim, o grande responsável do título brasileiro foi você. No Mineirão? No Mineirão. Não, nos dois Morumbi foi eu. Nos dois jogos, no Mineirão, Morumbi. Não, mas eu não... Quanto o Santos, 3 jogos, eu também já tava... Exatamente. E eu tinha acabado de voltar de cirurgia.
desse jogo aí. É, não, contra o Santos, não. Rio-São Esse é contra o No Fluminense. Maracanã jogaram Fluminense e Corinthians. Golaço. Dinei marcou o único gol da partida. Não, por isso que eu te falo, não tem negócio de dentro e fora, não, mano. Um. Viu? Senna, O Era tudo Corinthians igual. é cores de qualquer lugar, Era né? tudo Água igual, pô. porcada, Era tudo Dinei. igual. Era tudo igual, mano. Aí, Ricardinho. Outro que jogou muito no Corinthians, né? Não, Depois nós foi tivemos- lá pro time da Vila Sônia e não jogou nada. Mas esse time era fudido. Eu falei, sai disso, senão eu te chuto também. Ô, time, bagulho. Esse time hoje vai lá, é uma bagunçada, velho. Olha lá, vai. Ele deu lá fora. É, goleiro. Viu? Quantos gols na carreira no Corinthians, você lembra, Dino? Ah, Total? foram os 45, mano. Mas só que eu fiquei Muitos muito tempo lesionado. Tá aí o Dinei falando, o Dinei tá falando, Dinei, como você tá... Ó, e depois eu te falar uma coisa, não mostrou os 3 gols que eu fiz contra o Olímpia, não mostrou os 2 gols que eu fiz contra o Jorge Wilson. Tem gol pra caramba aí do Dinei, porque pô, o programa é curto, você tem que ir os mais embora bonitos rápido, ele fez, Dinei. pô, fiz ter um assim de, ó, tu um tirando, tem outro contra os Trica tirando. Não, contra o São Paulo a gente tem, a gente até separou Olímpia, depois pra o falar Jorge da Wilson, Copa mano, teve do um jogo Brasil. contra o Jorge Wilson, que eu e o Edilson fomos tabelando do meio campo até o gol. Que, Só o nós golaço, dois. verdade, Só faltou nós esse dois. gol aí Só nós fomos tabelando do Dinei. Irmão, faltou o gol contra o Cruzeiro no Mineirão. Não, mas aí a gente vai colocar Entendeu? ainda, tem... E pode falar uma coisa? O que o corintiano lembra mesmo são os 3 jogos contra o Cruzeiro. Exatamente, eu tava falando Tá pro Dinei louco. agora, o Só jogando- Corinthians... Eu ganhei o título, em ele pode falar uma coisa pra 98 ganhou o título. O Luxemburgo muito por fala, conta do Dinei. o Luxemburgo fala assim, com todo respeito, a minha entrada lá, eu virei todos os jogos com a minha entrada. Eu virava o jogo sozinho. Vou te falar uma coisa pra você. O Luxemburgo contou uma coisa. O primeiro jogo As resenhas. O primeiro jogo no Mineirão, tava 2-0 pro Cruzeiro. E eu já tinha jogado no Cruzeiro com o Levi Cooper. Ele foi meu treinador lá. Aí o Luxemburgo falou, cai do lado esquerdo, que o meu forte sempre era pedalar do lado esquerdo. E nisso daí, o primeiro gol nosso, o Edilson Marcelinho do lado direito, cruzou, eu fiz o gol. E o segundo do gol nosso, eu driblei os caras e cruzei na cabeça do Marcelinho. 2-2, legal. No segundo e no terceiro jogo, o Vanderlei falou assim, na hora que eu entrava assim, pô, cai lá do lado esquerdo de novo, que deu certo, que o seu forte é o lado esquerdo. Mas nisso daí, o que o Levi fez? O Levi falou assim, Rodrigo, não sobe, que se você subir o forte do Dinei, cai nas costas do lateral, para enfrentar de mano a mano o Marcelo Jean. O que aconteceu? O Rodrigo não subia, ficava o Rodrigo e o Marcelo Jean aqui, 2 contra 1. O que eu fiz? Deitou. Do meio para direita. Eu ia do meio para direita. O gol saiu do quê? Do lado? Do meio para direita. No segundo jogo, o gol saiu do meio para direita. Aí o Luxemburgo veio depois do jogo eu falei para você ficar no esquerdo. Se não tivesse certo, eu ia tirar com 20 minutos que você entrou. Exatamente. Falei, tá, ô professor, mas deu certo, tudo bem. Aí o terceiro jogo, os caras também já ficaram me esperando do outro lado, né? O Rodrigo, que eu entrei, quando eu entrava, o Levi já que estava, o Dinei vai entrar, já sabe. Então, o que eu fiz? Caiu do meio pra lá. para direita. E os gols saíram de onde? Do meio para direita. Por quê? O jogador tem hora que tem que ter o quê? Personalidade. Exatamente. Personalidade. Não é só aquilo que o treinador senão fala, né? Você fica um robô, o jogador hoje em Exatamente. dia fica o quê? Um robô. Exatamente. Assim, fica você do lado esquerdo, você do lado direito. Por que eu gostava do Flamengo do Jorge Jesus? Porque os caras não tinham posição fixa. Os caras rodavam. Rodavam. Aí aqui não, fica... Pô, eu quero morrer quando um cara sabe que não tá se criando ali, fica naquela direita... Pô, criou uma alternativa, né? Um não, plano você tem que B, rodar. exatamente. Então, aí o Luxemburgo falou, deu a mão pra mim, viu? Obrigado. É que a sua sorte, que você teve sorte que deu certo. Entendeu? Porque eu sabia que os caras me fecham ali. Se os caras me fecham ali, eu não vou me criar. Mas essa personalidade falta em muitos jogadores Não, hoje, isso, né? hoje Dinei? não. Hoje eles só ficam naquela mesmice, você viu? Que é só o que o treinador manda. Não, antigamente não. O treinador falava, mas quem mudava o jogo dentro de campo era Exatamente, nós. Exatamente. Era nós que mudava o jogo lá dentro de campo. Fala, ó, e outra, Rincon, vocês jogavam, Marcelinho. vocês estavam sentindo Não, como não, que lá estava ali dentro. O Marcelo passava, eu via pra cá, e tinha uma jogada, quando eu saía da área, o Edilson e o Marcelinho já sabia onde que abria espaço. Ali no meio da área. Então ele já entrava no facão. Na diagonal, Na já pra diagonal, poder... pô. Você tá entendendo? Era já Exatamente. tudo já sincronizado, pô. E Era só falar, jogada e inteligente. vocês já e aí, esse time do Corinthians que o Dinei tá falando foi tão fantástico, pra mim foi um dos melhores da história, que os caras só de se olhar já Só se sabia, olhar, já sabia o que tinha que fazer. É, porque quando eu saía dali, o Marcelo não ia, se o Marcelo só ficar naquele cantinho de direita, ele não ia fazer os gols na final, nem o Edilson. Exatamente. É, pô. E esse time do Corinthians, oh, que saudade. Saudade essa que nós vamos matar um pouquinho agora, porque nós vamos falar
do nosso maior freguês aí, o time... Soberanas da Vila Sônia. da Vila Sônia. Soberanas da Vila Sônia ou Exatamente. Não, agora não pode falar só soberanas. Soberanas ou soberanos, mas soberanas. Vamos Da Vila mostrar aí os Sônia. confrontos aí, Dinei. Corinthians e São Paulo em mata-mata são 17 classificações do Corinthians contra 7 do São Paulo em 24 partidas. Lembrando, o Corinthians não perdia um mata-mata para o São Paulo há mais de 16 anos e caiu o tabu no Paulista no ano passado. Isso que eu te falo. Mais 16 anos, Dinei, que eu ia falar elas, me desculpe. Não, hoje não pode. dá um problema, tem uns 30 desculpa, processos, sabia, mano? Eu não Eles- posso falar mais aquele animal. Eu não posso Não pode mais falar o animal? Eu não posso mais Não falar. pode mais falar? Ele Eu não queria posso falar o mais falar. Bambi, eu vou falar. Eu não posso mais falar. Então, é, eu tenho hoje- 30 processos, eu não posso mais não falar pode mesmo. mais falar. Então, aquele animalzinho lá, que vocês sabem quem é, né? O começa com B lá. Eu não posso falar Eles, mais. 16 anos sem ganhar do Corinthians e foram quebrar o tabu aí no Paulista, mas sempre foram fregueses. E o que Sempre. você acha Opa. desses números Não, aí? não, Dinei? teve uma época... Tem as charges aí, pode ir Teve, mostrando, teve, Eric. o São Paulo, na época que eu jogava, eles ganharam alguns jogos nossos. Isso eu tenho que falar. Mas na hora do vamos Olha ver... lá, o freguês voltou, Dinei? Não, mas é verdade. Mas na hora do vamos ver, eles tremiam pra nós. O vamos ver que eu falo é na hora do mata-mata. Eles ganhavam, eles podiam ganhar um jogo quando não valia nada. Vamos supor, 3 pontos assim não tá valendo muita coisa, mas quando chegava em jogo decisivo, Eles não mata-mata, aguentavam. aí eles tremiam, não sei. Eles têm alguma coisa contra o Corinthians. Alguma coisa eles têm que eles não podem ver. Eles não podem ver a gente que eles tremem. É Olha lá, sério o que mesmo. significa FC, Dinei? Freguês do Corinthians? Ah, sim, sempre. Fala Mas aí. eu tô falando a verdade. Eles ali naquela época, até que o Rampeto falou esse apelido deles, e nós apelidamos eles também de amarelão. Sim. Que eles amarelavam. Toda vez que chegava no jogo decisivo, eles faziam o quê? Eles Tremia. tremiam. Até a torcida deles mesmo fala. Pô, chega o Corinthians, parece que a gente treme do Corinthians. Tem uns vídeos aí que os caras falam. o cara fala, O cara fala, treme. pô, chega o Corinthians, parece um monstro que quando chega a gente. eu vi esse vídeo. Entendeu? esse Não, vídeo mas aí. é verdade. Mas só espero que os jogadores do Corinthians entendam a história, essa história que o Corinthians tem contra o São Paulo. Aí todo mundo fala, a história não entra em campo. Entra em campo Entra sim. em campo, Se sim. se você já entrar em campo já focado, posicionado, que aqui é o Corinthians, quem manda é nós. E é a final, né? Uma para, final, né? Entrar como Corinthians, mano. Não, entra com os caras tremem. E outra, se fazer um gol lá na nossa segunda casa lá, aí que eles vão tremer e a torcida vai começar a vaiar eles. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Tem que se impor dentro Se de impor casa. dentro né? de casa e se impor lá também. Como foi o 6-1? Ah, sentar ali foi melhor, com o time reserva. Com o time reserva. Não, Como não, foi? eu tenho certeza. Se o Corinthians fazer o primeiro jogo bem, a gente vai pra final. É isso Tudo mesmo. vai depender do primeiro jogo. Eu falei isso no programa passado. Tudo vai depender do primeiro jogo. Mas- Se o primeiro jogo o Corinthians ganhar bem, ganhar de 2-0, como sempre faz, a gente sempre está Sim. revertendo os jogos aqui, o Corinthians tem que fazer pelo menos... Ganhando aqui tá ótimo. Que eu acho que a gente não perde lá. Segura lá um empate Segura lá. Jogando mal ainda segura um empate lá. E eu vou mais além aqui. Eu acho ó. que ganha aqui, ganha lá. Vai na minha. E aí eu tô falando aqui com o Dinei e quem acompanha o nosso programa é a Voz das Arquibancadas sabe que eu já venho falando isso em alguns programas anteriores. A força da torcida do Corinthians é algo sensacional. Não existe. A Não torcida existe. do Corinthians é única. São 45 mil corintianos que vão estar lá na arena. Tá? 45, 46 mil corintianos vão estar na arena. E eu só espero que vocês, jogadores do Corinthians, vocês dê a vida nesse jogo, porque para o torcedor corintiano hoje, para muitos, hoje Corinthians e São Paulo é maior ainda que Corinthians e Palmeiras. Para muitos, hoje o São Paulo é o nosso maior hoje adversário. Para mim é o maior freguês, mas é um jogo que o torcedor corintiano não aceita perder. E Ainda pra mais mim- dentro de casa. Dentro de casa não, você tá e ainda maluco. mais, manter o tabu, O tabu, acima de tem que tudo. manter o tabu. Acima de tudo. E pra mim o Corinthians vai pra cima, o Corinthians faz 2 ou 3 no Edu, São Paulo. pode falar, porque o São pode- Paulo não vai vir pra cima do Corinthians não, viu? Pode falar uma Não coisa vai pra vir, vocês? não, pode. O Corinthians chegou nessa semifinal por causa da torcida. Exatamente. Por causa da a torcida. força da torcida do Corinthians. Quem fez a diferença mesmo pro Corinthians foi a torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians faz a diferença. Concordo. É em qualquer lugar. Faz né? a diferença, Mas a torcida dentro do de Corinthians faz casa, diferença. Faz muita diferença. E nós vamos mostrar agora um dos jogos memoráveis. Coloca pra gente, Eric, eu separei aí o jogo de 1999. 4-0 pro Corinthians em cima do São deitei e Paulo. rolei. E o Dinei fez um dos gols e ele deitou e rolou Deitei e nesse rolei. jogo. E a gente vai mostrar aí
E é freguês já de carteirinha, mas esse foi Pô, quase fiz um gol de bicicleta nesse jogo. Exatamente, eu ia falar isso agora. E o Dinei quase fez um gol de bicicleta Quase um nesse gol de bicicleta nesse jogo aí. Coloca pra gente aí os melhores momentos aí, Eric. Eu era o bom do Pode segundo pôr tempo. com som, Eric, com áudio. Vou falar uma coisa pra vocês, ó. Eu era o bom era eu, que entrava nos 15 minutos final. Ó o Ricardinho, Dinei, esse aí tá jogava louco. muita bola, né? Ó o time, ó. Ricardinho, Marcelinho, você tá louco, mano. Ó, Oswaldo, Carpegiano. Aí, Edil, você tá louco, mano. Vampeta, Rincon, irmão. Não tem, não. Quem é aquele ali que cruzou a bola? Marcelinho, Ricardinho, olha a Aí, dificuldade ó. de Ricardinho. Um dos maiores jogadores da história do Corinthians, o Marcelinho, pra mim o maior. Pra mim, ele e o Cássio são os Pra maiores. mim o maior. Marcelinho, o maior jogador da história do Corinthians, jogou muita bola. Isso, é Ricardinho, a tranquilidade dele ali. E o Ricardinho que foi jogar lá depois, né, Dinei? Mas não jogou Mas nada é o lá. pênalti, do Vampeta, os caras não deram. Não deram. Foi pênalti, né? Será que se... Nem precisava de VAR hoje em dia pra ver isso aí, né? Pode falar uma coisa pra você? Todo mundo fala dos volantes modernos. Aí, Vampeta. Exatamente. Você tá louco. Aí. Olha o passe que ele me dá, olha lá. E tá aí, ó. Pega aí, Rogério Ceni. Olha lá. Só eu de chuteira branca. Doido. Faltou só o cabelo branco, né? Era a chuteira branca e o cabelo Eu branco. era o para-raio dentro de campo. Se chover isso aí, tá tudo certo. Era com nós. Ih, não... essa jogada foi do caralho. Ó. Edilson, foi pênalti. Outro que jogou foi muito gol. no Não, Coringão, não, né? jogou muito. Tapetinho, né? O Olha pênalti lá. foi Olha lá depois. agora o Esse daí foi o gol do Quase o Marcelinho. Marcelinho tá em cima de mim. Não vai passar a bicicleta que eu dei, não. Foi antes disso aí. Eu já tinha dado a bicicleta já. Olha esse time, mano. Isso é louco. É um dos maiores times da história do Corinthians. Dá orgulho de ficar vendo esses... Nós jogávamos bonito, a gente esses sabia a hora que ia jogos. fazer gol. E aí foi o Olha, pênalti. Aí, ó. Olha lá. Tá vendo? Eu saía, olha o buraco que ficava lá. Não ficava ninguém ali como poste. Entendeu, Exatamente. não? Os zagueiros vinham tudo atrás de mim, os caras eram ligeiros. Entendeu, não? Saía na cara do gol. É, Era só no facão pra fazer Não, o já gol. era. 4-0. Época boa, Isso na né, semifinal. Na semifinal. E lá na casa dos Na caras. casa dos Lá caras, na casa dos exatamente. caras. Por isso que... Por isso que eu falo que esse negócio de jogar dentro e fora de casa, só se impor, mano. Aqui é Corinthians, pô. Lá atrás. Aí, ó. Tá aí Não, o Marcelinho. Aí, Edu, desculpa eu te intrometer de novo. Pode falar, Aí, porque mas o vou te falar programa é uma coisa. seu, meu Por irmão. isso que eu falo que isso aqui é Corinthians, dentro e fora de casa. Se fosse assim, a gente não ganhava lá dentro. 4-0 numa semifinal, Na hein, Dinei? semifinal, não, mano, é se impor. Por isso que eu quero morrer. Ai, o Corinthians tá 200 mil jogos sem ganhar fora de casa. Pera aí, sabe que isso aqui é Corinthians, irmão. É Corinthians, tio. É isso Corinthians. mesmo. Eu quero morrer quando ficar aqueles negócios. Hoje o Corinthians vai jogar fora e a gente não sabe se vai ganhar. Pô, então, peraí. Então nós somos um time pequeno. Joga fora de casa, a gente treme, então. É isso que tá acontecendo? Exatamente. E o Corinthians sempre foi para. grande em qualquer Não, circunstância, irmão, em qualquer dentro ocasião. e fora de casa é igual, irmão. É Tanto, igual. Dinei, que a gente tava conversando sobre isso, tanto é igual, e o Corinthians sempre mandou no Morumbi, que nós temos mais títulos Sim. no Morumbi. Aí vai falar, mas vocês não têm estádio, como o São Paulino falava. A gente ganhava no Pacaembu e ganhava no Morumbi também. Sim. Tem mais títulos, mais vitórias que o São Paulo dentro do Morumbi, e o retrospecto vai falar por si só, porque tem os números aí, não tem, Sim, Eric? sim, não. Coloca os números aí do histórico entre Corinthians e São Paulo. Nós não estamos falando besteira, irmão. Exatamente. Nós estamos falando real, irmão. Tem os números aí que eu mandei, tô até aqui no celular. Tem aí, Eric? Ó, são 356 jogos, Dinei, na história entre Corinthians e São Paulo, com 132 vitórias do Corinthians, 109 do São Paulo e 115 empates. Os caras são freguês ou não são? Aí, ó, tá aí, ó. Quantos números não tem argumento. Olha lá, ó, aí. 356 só botar os jogos. números. Para. 132 vitórias contra 109, 115 empates. Gols marcados 505 contra 478. Edu, eu vou te falar uma coisa. Essa semifinal ainda eu acho que o Corinthians vai ganhar em casa e vai empatar lá. Eu acho. Na minha opinião. Eu acho que o Corinthians ganha em Passa. casa e acho que o Corinthians ganha lá também, porque essa molecada vem jogando muito com essa mescla. O Rojas jogando. Puta, eu vou te falar uma Esse menino aí, moleque mano. vai Se dar ele trabalho. Se ele continuar, pô, só o cartão de visita dele eu fiquei encantado com ele. Exatamente, Pô, sim. você tá louco, ó. E vou te falar uma coisa. Ele vai favorecer muito o Renato Augusto e os dois da frente. Porque ele é inteligente. É um moleque que Não, veio foi no uma das primeiro melhores- jogo, personalidade, Você tá louco, né? ó, Que chutou, personalidade, chutou cara. de fora da área, Pra você quase chegar um no golaço. primeiro jogo,
você já pega a bola, já está fora da área. E aquele lance que ele deu pro Roger Guedes assim, De- ali você já vê que o cara é diferente. O cara é diferente, O cara né? é diferente. Eu vou te falar uma coisa, ele vai potencializar muito os caras da frente. Exatamente. Vai. Ele é uma espécie de um... Eu sempre falo isso. Eu via muito isso, por exemplo, na época tinha o Ricardinho que fazia isso, o Jadson no Corinthians que fazia isso. Não, Esse moleque é o cara que vai potencializar os caras Vai potencializar os caras. E aí o Coringão vai pra cima, e o Renato Augusto voltando agora, jogando. Tá lá, ó, quem venceu mais? O Corinthians venceu mais em 356 jogos, foram 132 vitórias do Timão, contra 109 do time do São Paulo, contra 115 empates. A última partida terminou 1-1 na Neoquímica Arena, onde o São Paulo reclama bastante, o chororô, que a gente sempre fala, de um lance polêmico, de um pênalti em cima do Caleri lá. Mas, Dinei, de verdade, olha lá, o Tricolor Paulista nunca venceu o Corinthians na Neoquímica Arena, em 17 jogos foram 10 Não vai vitórias ser dessa vez. e 7 empates, e não vai ser dessa vez, né, Dinei? Porra, vou te falar uma coisa, vai ficar muito pé da vida, pelo amor de Deus, mas isso não vai acontecer não, porque eles ou elas tremem pra nós, eles ou elas ou eles, eu não sei mais que banda que é deles de lá, da Vila Sônia, não sei se é elas ou eles ou elas, mas tudo hoje tem que falar de homem e de mulher, por isso que eu tô falando, elas... Eles. Né? Nós temos que falar elas ou eles. Porque hoje tá assim, né? Não pode falar mais nada. Exatamente. Elas ou eles lá da Vila Sônia. Tá tudo certo. E são os nossos fregueses e agora eu vou falar uma outra coisa. Então, antes de eu fazer as duas perguntas que eu quero fazer pro Dinei, eu vou pedir pro Dinei aqui, qual que é o seu placar para terça-feira, Corinthians e São Paulo, Dinei? Eu vou de 2-1 pro Corinthians. 2-1? 2-1 pro Corinthians. Então, 2-1. o Dinei 2-1 e eu vou 3-0 Coringão para lavar a alma. Se acontecer isso aí, nossa, eu vou tomar Vai lavar a alma. aquele Mundial do Palmeiras, do 100 Mundial. Sabe aquele Mundial? Aquela taça. Aquela taça aquele do 100 Mundial, eu vou tomar, mas vou ficar louco. Minha mulher vai querer me matar, que eu bebo, você não vê, você já viu eu tomando? Sim. Você E já viu? ainda posta os vídeos lá Nossa depois. Senhora, mas aí depois a cabeça fica só um indizinho batucando na cabeça, nossa senhora. Dinei, mas eu vou falar, e não é Se acontecer isso... 3-0 Coringão, tô confiante, acho que o Corinthians vai pra cima. Por que que eu acho? Porque eles não... Eles, ou como diz aqui o Dinei, elas, a gente não sabe o que fala, elas ou eles, não vai vir pra cima do Corinthians. Não, porque tem que falar de homem e de mulher, mano. Exatamente, porque Elas, tem elas lá, tem eles. elas, Segundo aí alguns dirigentes, deu até entrevista que depois da meia-noite lá... Tem isso? Teve um dirigente de São Paulo que falou que depois da meia-noite lá, os caras... Mas desculpa, eu vou falar, mas eles brincam também, né? Quando o dirigente é tricas. Aí eles não querem que a gente zoa. Aí trica, aí nós somos trica. Não, e o pior de nós somos tudo, trica. que teve agora um evento recentemente, agora um evento da Barbie aí, que sei lá o que foi aí, o negócio da Barbie, e os caras fotografaram um São Paulino com a camisa rosa de São Paulo por baixo e o símbolo de São Paulo no evento da Barbie. Tá espalhando isso daí na rede social e aí os caras pedem, né? Porque eu sempre falei que é elas ou eles, elas. Eu tô falando do evento da Barbie, né? Mas, enfim. Soberanos da Vila Sônia. Eles são da Vila Sônia, né? Da Vila Sônia. Ali não é Morumbi, é Vila Sônia. Vila Sônia. Eles falam Morumbi. Não, eles só são soberanos ali naquele pedaço deles. Na Vila Sônia. Na Vila Sônia. Faz tempo que vocês não são soberanos. E eu acho 3-0 porque o São Paulo não vai vir pra cima do Corinthians no primeiro jogo. Acho que eles vão se garantir muito com a questão do jogo da volta. Então acredito que não vai agredir o Corinthians, mas o Corinthians vai pra cima. E o Corinthians fazendo o primeiro vai abrir a porteira, porque o Corinthians mete 3 e a gente já viu o Corinthians fazendo até 6. Então, que os jogadores do Corinthians entrem pra fazer o jogo da vida, porque se jogar bola, enfia 3 e vai lá só pra cumprir tabela. É isso. Agora eu vou fazer as duas perguntinhas aqui pro Dinei, porque Dinei é resenha. Não dá pro Dinei vir aqui e não ter as histórias para contar, né? Eu separei duas perguntas aqui pro Dinei, e uma delas, Dinei, você já até contou isso daí em alguns outros programas que você foi, sobre o tapa que o Rincon deu no Marcelinho Carioca. O Cuco não te contou, não? Não. Ele não quis te contar, não? Não, ele tava falando só, tava lá concentrado no jogo, mas a gente nem entrou muito nas resenhas lá com o Marcelinho. Só que aí, Marcelinho, um grande abraço pra você, ídolo maior, tá aqui até, ó, vou aproveitar pra mostrar a bola da Euro, que o Marcelinho nos deu autografada, a bola que vai pro torcedor aí na próxima segunda-feira.
Tá aí, já aproveita, corre aí, ó. Quem não se cadastrou, já se cadastra para concorrer a essa bola linda, autografada pelo Marcelinho. E vou colocar o autógrafo do Dinei aqui também antes do Dinei ir embora, tá? Vai o autógrafo do Marcelinho e do Dinei. É só entrar lá, www.apostamagica.com, escaneia a câmera do celular no QR Code, já vai aparecer o link da Aposta Mágica, se cadastra e segue a Aposta Mágica no Instagram. Já vai automaticamente concorrer a essa bola maravilhosa aqui, tá bom? Então quem não se inscreveu, corre lá que ainda dá tempo, que a bola vai ser sorteada na próxima segunda-feira e o vencedor nós vamos anunciar aqui. Então, corre lá, www.apostamagica.com, entra no site, se cadastra e concorra a essa bola incrível. Pensou em aposta, pensou Aposta Mágica. E agora eu vou passar a bola aqui pro nosso jogador aí, ó, craque de bola Dinei, que vai responder aí essa questão do Rincon, do tapa lá no Marcelinho. Como que foi isso, aconteceu foi o seguinte, o Marcelinho foi falar pro preparador físico na época, o Ricardo Rosa, que hoje ele é preparador do Neymar, né? Que ele fica com o Neymar. Tá, tinha o Ricardo Rosa, o Fábio Marcejan, que era preparador físico da seleção agora com o Tite. E o Antônio Melo, que tá hoje no Corinthians, né? Tá os três lá. Aí o Marcelinho chegou lá pro preparador, o Ricardo Rosa, tava os outros dois juntos, preparadores físicos. Aí falou assim, pô, tem que botar o Amaral no time, porque o Amaral, ele tem mais pegada no meio de campo, né? Mas o pessoal falou, mas vai tirar quem? Tira o Rincon, que o Rincon não marca ninguém. Pra quê? Pro Marcelinho, pro Amaral correr e deixar o Marcelinho mais à vontade. Mas só que o Fábio Marcejan era muito amigo do Rincon também, né? Isso é trairagem, né? Pedir para os caras falar pros Oswaldo para tirar o Rincon. Ainda mais o Rincon. Tava eu no quarto junto com o Rincon. Isso era 2h da tarde. Nós estávamos dormindo, toca a campainha lá, vem o Fábio Marcejan. Fred, quero falar com você, Fred. Abriu a porta, abriu. Posso falar com ele, só ele, com o Fred? Falei, pô, professor, vou ter que sair do quarto, professor. Pô, mas não tem problema, eu e o Fred somos irmãos, não tem problema para falar aqui mesmo. Ah, então tá bom, vai ficar só aqui. Fred, tem jogador que falou que é para tirar você do time. Que você é preguiçoso, que é para você tirar do time, que o Amaral corria mais. Porra, se o Amaral fosse titular, nós estávamos mortos, que a bola para chegar lá na frente, não. Nosso time girava em torno do Rincon. Sim. O negão, quem foi, professor? Quem foi? Isso é trairagem, professor, trairagem. O senhor não existe, professor. Eu falo, mas morre aqui. Foi o Marcelinho que foi lá falar com a gente. Nisso que o Fábio Marcelinho já foi embora, nós vamos pro quarto ali. Denei, isso não existe, Denei. Vagabundo, vou pegar aquele baixinho, deixa ele. Eu falei, o que você vai fazer, Fred? Vou ligar pro professor Oswaldo agora. Pegou o telefone. Professor Oswaldo, treino é 4 horas. Pode falar pro Chicão, o senhor, falar para todo mundo vir no meu quarto às 3 horas? Eu falei, vai dar merda isso aí. Aí o professor Oswaldo no telefone, mas por que isso? Não, Fred, não, que eu quero conversar com todo jogador, pro grupo se fechar. Tá bom. Aí só tocava os telefones nos quartos de todo mundo. Aí 3 horas vai chegando todo mundo. Nisso aqui, tava a cama aqui e o Rincon tava de frente, tipo numa cadeiras dessa aqui. Aí nisso aí o Marcelo sentou aqui, todo mundo ficou ali, e eu fiquei de pé. Aí nisso aí o Rincon assim de cabeça, que tem jogador que foi falar para me tirar do time, que eu não sou preguiçoso, que isso. Aí o Marcelo, quem vai falar pro Fred levantar a cabeça? E o Marcelinho estava do lado do Rincon? Não, o Marcelinho estava de frente. De frente com o Rincon. Sentado na cama. Aí o Marcelinho, o Rincon falando, de cabeça baixa. Aí o Marcelinho falou, Fred, levanta a cabeça que a gente não está te entendendo. Pra quê? Olha quem foi falar para ele levantar a cabeça. Justo o artista. Na hora que ele fez assim, o quê? O Marcelo Nossa, na lata, foi na lata. Corre eu, o Vampeta, o Nego. Cara, imagina tomando um tapa do Rincon. Me solta, eu vou pegar. O Dinei vai sobrar pra você, Dinei, eu vou pegar. Então, soltamos, vai sobrar pra mim, negão, com aqueles olhos desse tamanho, mano. Porque, canela, Marcelinho, ó. Foi isso. E o bicho pegou, e o Marcelinho dentro do ônibus Não, depois? O bicho pegou aí legal, né? Aí o Vampeta foi falar pro professor Oswaldo, professor, a reunião lá, o bicho pegou o Rincon, deu no Marcelinho. Aí o Oswaldo falou assim, então tá bom, vou chamar o Marcelo aqui, então o Marcelinho vai ficar lá na frente comigo, o Rincon vai ficar lá na frente comigo, o Marcelinho vai ficar lá no fundo. E lá no fundo só tem os vagabundos, era eu, Edilson. Turma da bagunça. Era bagunça, o Marcelo sentava lá na frente, né? Sim. Isso é o Marcelo, que eu sou um pai de família, nós tudo quer, né? Aí ele falou, eu não posso fazer isso com o pai de família, eu tomei um tiropapo, nós...
Tirou Tirou o papo. Imagina aí depois falar, tirou o papo. E aí o Oswaldo lá depois, ó, não quero que ninguém Que tira o papo? Que quer tirar o papo? Os vagabundos deitou e rolou lá atrás, tira o papo. E ele tá chorando mesmo? Chorando, mano. Cara, eu vi o e Dinei. e o negão lá na frente, com os olhos desse tamanho. E não quero que ninguém... A imprensa fica assim, a imprensa não ficou sabendo durante um mês. O Linguarudo, sabe quem foi o Linguarudo que contou depois, Quem né? será que contou? Quem será que contou? Rincon queria me matar. Cara, Aliás, Rincon quis me matar 2 vezes. Teve uma vez no Globo Esporte também, que eu vai ali os apelidos de todo mundo, né, mano? Aí, do nada, eu cheguei pro Bassan, na época era o Bassan. Falei, Bassan, vem aqui, eu vou te falar os apelidos de alguns aqui. Nossa, na hora que eu chamei, eu falei que o Rincon era Vera Verão, Lafon, meu senhor, nós estamos lá. Sábado na concentração, ela acabou o almoço do Globo Esporte. Tudo que eu não queria que ele assistisse o Globo Esporte. Aí passou, aí na hora que passou o apelido dele, ele aqui, e a Vera Verão, o Lavon aqui, Dinei, filha da... Nunca mais você faz... Olha, ele ficou sem falar comigo uns 3 dias, mano. O Rincon ficou 3 dias eu nunca mais, eu sou homem, não sou menino, não apelido. Eu vou te pegar, Dinei, eu vou te pegar. Eu falei, não, Fred, eu vou brincar. Quer tomar o tiro papo era o Dinei. Falei, Fred, é brincadeira, não brinca mais comigo assim, irmão. Não gosto, eu sou homem. Não gosto desse tipo de brincadeira. Ainda mais que... Já pensou se todo mundo começa a me chamar de Verão? E o negão ficava bravo, Dinei. Oi, ele é mesmo. Ó, vou te falar uma coisa. É isso que eu ia te perguntar. Faz Os muita melhores falta. amigos que você fez no Meu futebol. irmão, pô, nós ficamos 3 anos juntos na concentração, só nós dois. Foi, ó, vou te falar uma coisa. Aquele time do Corinthians só deu certo, não com o Luxemburgo, com o Oswaldo. O Oswaldo estava iniciando, mas graças ao Rincon. O Rincon era o nosso treinador dentro de campo. O Rincon que... O nosso time girava em torno dele. Ó, vou te falar uma coisa. Depois, ó, quando ele jogava do meio para frente, eu achava ele jogando normal. Mas quando o Luxemburgo trouxe ele para trás, foi o melhor volante que eu vi jogar. Você tá louco? Rincon, né? Pra Nosso mim time girava em torno dele, ó. Passei ele o Vampeta, ó. Você tá louco, mano. Ó, o Rincon ali era o nosso maestro. E assim, né? E pode falar uma coisa? Claro. 2 Copas do Mundo, e a pessoa, todo mundo achava que ele era aquele bravão, mas ele era líder positivo. Por quê? Ele era o primeiro a chegar, ele só não queria o individualismo para ele. Ele queria o bem de todos. Por isso que Marcelinho corria, Edilson corria, todo mundo corria, porque se não tem o Negão ali, os caras não sei se davam uns passos para trás depois quando perdia a bola. Meu, o Negão era o líder dentro de campo. Muito legal, né? Ah, você tá louco. O cara jogou muito, o Rincon. E a pessoa dele, mano, Humildade, todo mundo fala do Rincon. A pessoa dele é sensacional. Você tá louco. Infelizmente aí a gente... outra? E os caras pra chegar nesse, os caras pipocavam pra ir no campo. O negão aqui, ó, e aqui, ó, quando eu vejo, você tá louco, ele tá risado. Outro cara também que a gente perdeu recentemente aí também, que pra mim é um cara que... Fubá? Cara, o Gilmar Não, Fubá. esse aí, ó, pode falar uma coisa, Gilmar nas Fubá. resenhas, ó, não tem Amaral, não tem Vampeta, não tem Marcos, não tem ninguém. O melhor na resenha que você dava risada era o Fubá. Era o Fubá, né? Você tá louco, é outro também que faz falta, viu? Mas muita, viu? E caras assim no futebol fazem falta pra caramba. Falta. Ainda mais nesse futebol chato de hoje em dia. Exatamente. E antes aqui de encerrarmos o programa, vou fazer a última pergunta pro Dinei, mas antes eu quero presentear o Dinei aqui, ó, com essa camisa nossa aqui, Dinei. Presentão pra você, a voz das arquibancadas. Ô, irmão, obrigado. Tá? Vou usar Camisa como pra prazer, você. Obrigado, viu? Eu Tá. gosto de camisa preta e branca, né? Então. Por que será que eu gosto de camisa preta e branca? Programa e a voz das arquibancadas É nóis, presenteando irmão. o Dinei aí Obrigado com essa mesmo, camisa viu? linda aí. Obrigado. É o nosso presente pro Dinei. E a última pergunta pra gente encerrar, porque infelizmente o programa passa super rápido. Queria, antes de mais nada, agradecer aqui a participação do Dinei aí, tricampeão brasileiro no Coringão Mundial. Obrigado, Dinei, pela sua participação. Mas antes da gente encerrar, eu quero te fazer a última pergunta. Em 98... você voltou para o Corinthians. Sim. E você voltou para o Corinthians, se eu estiver errado, você me corrige aqui, por favor. Você voltou para o Corinthians por conta dos Gaviões da Fiel. Sim. E do Metaleiro que ajudou a trazer você de volta porque o Luxemburgo não queria você. Era isso, Dinei? E o Dinei depois só arrebentou. Sim. Eu fui bem no Guarani, fui um dos melhores jogadores no Guarani, fui um dos artilheiros do Campeonato Paulista. E o Corinthians tinha perdido a final em 98, Paulista. Só que daí foi o Metaleiro e o Osiris lá em Campinas. Que o Corinthians estava atrás do atacante. Um 9, um atacante. E eles falaram, pô, você não quer voltar no Corinthians? Pô, meu sonho era voltar pro Corinthians, que eu sou corintiano, né, pô? Nisso daí, não, vê lá que qualquer coisa eu falo aqui com o Betozinho no Guarani, a gente vê.
Aí, nisso daí, o Corinthians estava atrás de atacantes. E eles queriam o Miller na época, o Evair e o Rony. Miller, Evair e o Rony, nessa sequência, assim. O Luxemburgo queria. Aí chegou isso daí, o Metaleiro, o Osíris foram lá falar com o Alberto do Alibre. Falaram assim, pô, nós temos o Dinei na mão aqui, a gente não pode trazer, já identificado com o Corinthians, pô, terminou o campeonato bem. Sim. Pô, vamos tentar trazer o Corinthians. Aí o Alberto já me conhecia desde moleque, não, vou falar com o Luxemburgo. Nisso daí, o Luxemburgo, o Metaleiro, o Osíris, falaram pro seu Alibre, vamos fazer uma reunião, vamos falar com o Luxemburgo que vocês vêm aqui. Nisso daí, o Luxemburgo foram na reunião com os dois meninos e com o seu Alberto. E não lembro quem era o diretor de futebol. Falaram assim, pô, o Dinei não, porque vai trazer problema, quero dar noite, já tem problema com doping, com isso e aquilo. E a gente tem outras três disposições. Aí os caras falaram, não, a Gaviões, nós, o Corinthians, quer o Dinei. Nós quer o Dinei. Não adianta que nós quer o Dinei. Aí o Luxemburgo falou, pô, aí o seu Alberto falou, pô, aqui é Gaviões, pô, os caras querem o Dinei, quem você trazer aí? Os dois já jogaram no Palmeiras, pode dar um meia tumulto, entendeu não? Sim. Porque o Miller jogou no Palmeiras, E o Evair. jogou no Palmeiras, e o único que poderia vir mesmo era o Rony, e eles falaram, pô, não, a gente quer o Dinei. Aí daí o Luxemburgo, pra brecar, daí ele falou assim, então vocês vão lá falar com o presidente do Guarani e ver quanto que eles estão querendo o Dinei. Nisso daí o Beto Zini, o seu Alberto ligou pro Beto Zini, aí os caras da Gaviões foram embora, ficou só o Beto Zini, o seu Alberto e o Vanderlei. Aí ligou o seu Beto Zini, não, nós queremos 2 milhões pelo Dinei. Eu já estava com 26 anos, 28 anos. Aí o Vanderlei, só para brecar mesmo aconteceu, falou, não, fala que é muito caro, então não dá. E você fala pro pessoal da Gaviões que é caro. Aí legal. Ó, seu Beto, obrigado, era só para saber se o Dinei 2 milhões, então o Corinthians não tem condição de comprar ele, que já estava um jogador de 28 anos, legal. E tem problema no joelho. Aí os caras da Gaviões ligaram no dia seguinte, aí, seu Beto, o que deu lá o Dinei? Ah, não, é muito caro para nós, não tem dinheiro, isso aqui. Na hora o Metaleiro falou assim, ah, vocês não têm dinheiro? A gente quer dinheiro. Então a gente tira o dinheiro do Carnaval, vai ficar feio pro Corinthians, vamos tirar o dinheiro do Carnaval e vamos trazer o dinheiro. A Gaviões vai trazer o Dinei. Foi assim, mano. Foi nesse termo. Foi nesse termo. Aí daí o seu Alberto falou com o Vanderlei, os caras estão falando um negócio e vai ficar mal para minha gestão. Já pensou se a Gaviões chegar aqui com o Dinei, que eles compraram de Dinei? E porque o Corinthians não tem dinheiro para comprar. Tem 2 milhões para comprar o Dinei? Entendeu? Aí legal. Aí o seu Alberto ligou pro Beto Zini e falou assim, pô, a gente não tem esse dinheiro, mas a gente tem alguns jogadores aqui, interessa pro senhor, para você, o Beto Zini. Aí legal. Nisso daí, antes disso, o Vanderlei já estava falando, mas tem que ver o negócio do joelho dele também. Aí o já tinha trabalhado com o Joaquim, Sim. Aí os caras ligaram pro Joaquim, nós se encontramos lá na Poesia, na Rua São Jorge. E fui junto comigo o Osíris. Aí o Joaquim falou, o doutor, você já sabe que eles não têm meus problemas de joelho. Eu falei, não, isso aí não é problema não, filho. Se eles estão querendo barreira por causa do seu joelho, já está passado. Se fosse outro médico, eu não passaria. Sim. Mas o Joaquim é um pai para mim. Ele, não, tá tudo certo. Ele já cheguei com o aval do doutor, não, pode trazer. Aí Só do doutor Joaquim Grau. Só do doutor Joaquim. O doutor foi do caralho. Sim. Porque se ele falasse Sim. não, era não, e já tinha um motivo para o Gaviões Sim. não querer. Ele falou, Sim. e os caras da Gaviões estavam ali. E o Joaquim falou, não, se o Tá problema tudo é certo, esse, tá pode tudo ir. certo, que eu confio no menino. O menino jogando com uma perna só, ele é melhor que muitos que estão aqui. Sim. Aí chegar pro Vanderlei, tá certo com o médico. E agora? Então tá bom, vamos fazer uma lista e vamos ver com o Beto Zini. Aí foi 500 mil reais Sim. e foi o Marcelinho Paulista para lá. Foi assim, mas o Vanderlei não queria. E depois, no final das contas, quem deu o título? O Dinei. Então, quando as coisas têm que acontecer, mas eu vida. posso falar uma coisa pra você? Mas depois ele veio e me deu os parabéns. Falei, Ele filho, cumprimentou. Não, ele foi homem pra caramba. Falou, ó, você era o cara que merecia tudo isso. De tudo que você fez, a força pra você vir, de você ser corintiano, você era o que mais merecia essa conquista. Então, eu tenho que te dar os parabéns, filho. Aí deu a mão. Não, para. É isso aí. Você- E a maior virtude do ser humano, Sim. quando ele tem a capacidade de Sim. reconhecer, e o Vanderlei é monstro pra caramba. Ah, você tá louco. Tem meu respeito. Ó, nós choramos junto no vestiário. Muito bom. Dinei, infelizmente chegamos ao Aí, fim Yuri aí do Alberto, nosso chora programa. chora no vestiário e quando for campeão. É, Aí tá não tudo certo. ajoelhado lá É isso, fazendo não, essas quando se for papagaiadas. campeão também, pode até ajoelhar. Mas Não. gol do título, sendo campeão pelo Corinthians, você faz o que você quiser. Mas agora, quando fica 6, 7 partidas, não precisa fazer isso não. Vai no vestiário lá, faz sua reza no vestiário, sua promessa no vestiário, chora no vestiário. Agora, quando você fizer gol de título, a gente chora junto. É que é o isso último aí. jogo do campeonato. É Fica a isso. dica, Roberto. Você é um menino, você vai entender o que eu estou te falando. Você é um menino novo, tem 21 anos. Você vai entender o que eu estou te falando. Não precisa ficar preocupado, 6, 7 jogos, mostrar para as pessoas, não. O gol vem naturalmente, filho.
Na decisão você pode chorar, pode ajoelhar, que a gente até ajoelha. Você me convida que a gente ajoelha junto. Agora, se você fizer mais uns gols desse aí e chorar, ajoelhar, eu já vou mandar você ir pra cara do caralho. Pronto, falei. É isso aí, esse é o Dinei, grande Dinei. Obrigado a todos aí que nos acompanharam até agora. Espero que tenham gostado do programa. Queria agradecer mais uma vez aqui, Dinei. Tamo junto, irmão. Obrigado, irmão, de nóis, coração. Obrigado mesmo por você ter nóis, vindo. irmão. Muito obrigado pela sua participação. Hoje tivemos aí esse monstro sagrado chamado Dinei e nos encontraremos na próxima semana, na segunda-feira, com o programa Voz das Arquibancadas. E se Deus quiser, para falarmos muito mais aí dessa Copa do Brasil, do clássico aí Corinthians São Paulo, e na próxima quinta que a gente volte aqui para concluir tudo que nós conversamos, que o Corinthians é o favorito e vai passar nessa Copa Pra do cima Brasil. delas ou deles, os soberanos da velocidade. Tamo junto, rapaziada. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.